Irmãos, Deus é bom todo o tempo, né? Aleluia. Isso não é um versículo bonito, né? Isso não é uma declaração bonita, né? É que Ele é bom mesmo todo o tempo. Glória a Deus. Ele é bom todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo na sua vida. E o diabo não quer que você enxergue isso, do que Deus é bom, né? O diabo não quer que você viva isso, experimente isso, a bondade de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Está ali depois de Juízes, depois de Deuteronômio. 1 Samuel capítulo 30. Vamos lendo. Capítulo 30 de 1 Samuel, a história diz: Davi extermina os amalequitas. Amém? 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Siclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Negueb e atacado Ziclag, e tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os animais foram embora. E quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram, choraram em alta voz e até não aguentar mais. Amém? Quero parar aqui, depois nós vamos continuar. Amém? Amém. Então, irmão, nós estamos falando sobre família, né? A campanha sobre a família. Restauração da família. A busca pela restituição da família. E no primeiro dia nós ouvimos, né, sobre Jeremias, sobre Neemias, né? Quando ali foi lido ali que quando Neemias ouviu a notícia de Jerusalém, que Jerusalém estava destruído, que Jerusalém, né, tinha sido acabado, que o povo tinha se tornado escravo e que a situação estava deplorável, né? O povo estava debaixo de humilhação, de vergonha e tinha perdido tudo, lembra-se disso? E qual foi a atitude de Neemias? A primeira atitude de Neemias, quando ele ouviu a notícia de que Jerusalém havia sido destruído, foi a mesma atitude que Davi teve diante da situação. Quando Davi estava ausente, porque é sempre assim, quando o líder, quando a igreja está ausente, quando o marido está ausente, quando os sacerdotes estão ausentes, o diabo invade e destrói. Quando a igreja está presente, quando os maridos estão presentes, como a gente diz, eu dou uma referência como marido, porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da casa, é o sacerdote da casa. Então, quando essas coisas estão ausentes, o inimigo traz uma devastação, destruição total. Amém? Mas eu quero falar a respeito, como nós estamos falando de restauração,
estamos falando de libertação. Sempre há um socorro de Deus, um refúgio de Deus, né? E como é que se diz? Um propósito de Deus em toda circunstância. Ali, irmão, quando Davi recebe a notícia que os inimigos haviam invadido a cidade e haviam tomado a sua família, as mulheres, os filhos e todas as filhas, e levaram para o cativeiro, e levaram para a prisão, para o cativeiro, e tocaram fogo em tudo. A Bíblia diz o quê? Que Davi, como Neemias também, ele chorou. Só que eu quero falar, existem dois tipos de choro. Existe o choro emocional, que você chora por chorar, por uma dor emocional, até por muita sensibilidade emocional, né? Ou por qualquer coisa você chora, né? Então existe o choro natural do ser humano, normal do ser humano, ou aquele choro, né, da dor, de melancolia, né? Aquele chorinho, né, de como é que se diz, de querer chamar atenção, né? Aquele choro falando humanamente. Mas o choro de Neemias e o choro de, como é que se diz, de Davi, não foi um choro comum. E é isso que nós precisamos entender a respeito do choro, um pouco mais do choro. O ser humano, amados irmãos, a igreja, ou às vezes nós como pai, ou nós muitas vezes como família, muitas vezes estamos muito insensíveis às circunstâncias que nos assolam. Muitas vezes com o nosso coração em uma situação de individualismo. Não é comigo, insensível, não sente dor das tribulações, não sente dor da circunstância, do que seu filho, sua filha, de o que está acontecendo na sua casa. E muitas vezes você diz assim: deixa para lá, Deus há de fazer. E muitas vezes você mesmo ignora: isso vai passar. É um processo, é um momento. E a gente não se sensibiliza com as circunstâncias. A gente não tem nenhuma sensibilidade que nos leve a ter dor, que nos leve a ter angústia, porque às vezes dores, tem tipo de dores e de angústia, amados irmãos, que te leva ao aquebrantamento, te leva você verdadeiramente a atingir o alvo. Porque por isso que Deus diz que bem-aventurado é os homens que têm um coração aquebrantado. Deus se agrada de um homem aquebrantado. Quando a Bíblia fala sobre coração aquebrantado, não é de um homem ou de uma mulher chorando. Quando a Bíblia chama-se de um coração aquebrantado, como Neemias chorou, é um coração aquebrantado que toma a dor do irmão, a dor da família, a dor da luta, da circunstância, ele toma sobre si, como Jesus tomou uma dor em Getsemane. A Bíblia diz que Jesus também sentiu uma dor terrível, a qual suou ele ali sangue. Ele até mesmo diz: Pai, se possível for, faça de mim esse cálice. Mas ele tomou, ele sentiu a dor do pecado, a dor verdadeiramente da iniquidade, a dor da transgressão, a dor da enfermidade, a dor da queda do homem. Ele sentiu sobre ele. E muitas vezes essa falta de sensibilidade não é um choro qualquer, é um choro
que você toma, aonde mesmo diz o Senhor que muitas vezes nós temos que sentir dor de parto em causas. Sabe, quer dizer isso quando o homem tem um coração quebrantado e sensível diante do Senhor e ele toma dor, como é que se diz, Neemias tomou. Como Neemias quando ouviu dizendo o que? Jerusalém foi destruído, minhas famílias destruídas. Senhor, a história, a minha história, a história da minha família, a história de Jerusalém sendo destruída, a cultura de Jerusalém sendo destruído, Senhor, a tua presença em Jerusalém sendo destruído, o teu povo sendo destruído, os inimigos deitando e rolando. Esse foi o choro de Neemias, não foi um choro de lamentação. Ah, Senhor, que luta é essa? Ah, Senhor, que problema é esse? Senhor, que coisa é essa? Não, foi o choro de tomar sobre ele a dor, a angústia, ver o povo sendo levado para a escravidão, para a servidão. A mesma dor que Davi também, quando ele chorou, ele sentiu. Ele falou: como assim, Senhor? Minha família sendo destruída. Como assim, Senhor? Os inimigos invadindo a cidade, queimando a cidade, destruindo, escravizando, levou, como é que diz, sequestrou a minha família, a minha esposa, meus filhos e os filhos de todos que aqui estão dessa cidade. Estão destruindo a cidade, destruindo tudo. Então o que Davi disse? A Bíblia diz que ele chorou a ponto de ele não aguentar mais. E isso quer dizer, muitas vezes, o choro da sensibilidade. Não é o choro de lamentação, de reclamação. Não é o choro de lamentação, de reclamação. Não é o choro da murmura. Não é o choro de reclamação, não é um choro de ingratidão, não, é um choro de preocupação, de tomar sobre si e dizer: Senhor, algo precisa ser feito. Ele chorou por causa da cidade, ele chorou por causa das famílias, ele chorou por causa dos filhos. Ele chorou pela devastação financeira e da situação que a cidade estava se encontrando. Amém? Esse é o primeiro ponto. Você precisa voltar a chorar. Tirar esse coração que endureceu, insensível, onde você olha para o seu filho, vê às vezes o problema e diz para ele assim: ah não, ele já é adulto, ele já é homem, ela já é mulher, já tem 21 anos, ele que se vire, ele que arrumou esse problema, ele que se vire com esse problema. Onde você olha para o seu casamento, diz assim: ah, que problema é esse aí? Qual é o casamento que não tem problema? E você torna uma pessoa insensível, totalmente o coração endurecido, frio, totalmente frio por causa da circunstância. E quando você tem coração frio, quando o teu coração está frio, você não guerreia. Quando o teu coração está frio, você não vai para a luta. Quando o teu coração está frio, congelado, você não se preocupa com a circunstância. Quando o teu coração está frio, porque você não quer saber do que o Brasil está passando, do que tua cidade está passando, você não quer saber do que teus filhos estão passando, o que está acontecendo com o teu casamento. Você, quando tem um coração frio, você fica totalmente, como é que se diz? Ausente
da situação. Só que você não percebe que as coisas estão acontecendo quando você menos espera. O teu casamento está passando por divórcio, passando por problemas. Quando você menos percebe, a tua situação está, a sua saúde está agravando. Quando você menos percebe, com o coração endurecido, o diabo está roubando as tuas finanças, o diabo está levando a tua família para a destruição, está levando teus filhos para a bebida, está levando os teus filhos para os vícios, está levando os teus filhos para algum lugar, está levando a tua família, destruindo, como é que ele diz, sequestrando a tua alegria, sequestrando o teu casamento, sequestrando tuas finanças, sequestrando os teus filhos e levando para o cativeiro. E levando para o cativeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não se preocupamos, não temos um coração aquebrantado para olhar para o nosso irmão e dizer: ô irmão, você está na luta, vou entrar nessa luta contigo. Como Noemi disse: não, Raquel, não, Ruth, tua luta é minha luta, teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo. É tomar, irmãos. Quando você não toma a causa, também não existe resposta. Enquanto isso, o diabo deita e rola. Continua a tua família no cativeiro, continua a situação na mesma situação financeira, deplorável, com dificuldades, com problema, não sai do lugar, porque ainda. E quando você tem um coração frio, sabe qual é a tua oração? Senhor, abençoa minha vida em nome de Jesus, e está tudo bem. Deus ainda não. Aqui está um exemplo de Neemias, como nós aprendemos na primeira semana, e o exemplo de Davi. Davi, ele chorou quando ele viu que a situação era precária. Amém? Vamos lá. Lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã e de Jeriel e Abigai, a viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Veja bem, quando você está numa batalha, olha para cá, irmão. Quando você não entende, olha a ação do inimigo: sequestrar a tua família, sequestrar teu casamento, sequestrar sua finança, sequestrar tudo que te pertence. Sabe por quê, irmão? Porque a família foi o primeiro projeto de Deus. Ela não é um projeto de um relacionamento, porque você conheceu o teu esposo, e o teu esposo conheceu você, e assim vocês resolveram construir uma família. Não, família é um projeto de Deus. Depois de Deus criar tudo e todas as coisas, Ele criou tudo e todas as coisas, sabe por quê? Por causa da família, de um casal até um neto. Então a família é um projeto de Deus, não é um projeto seu, não é um projeto porque você quis se casar, não é um projeto do seu sonho. A família não é um projeto porque quando você era pequeno você sonhava construir uma família. Não! Em primeiro lugar, o projeto é de Deus, ele é espiritual, ele foi tirado do invisível
plano, do propósito de Deus trazido à existência. É um projeto de Deus. E por isso que o diabo, irmãos, até hoje, ele luta como ele lutou no Éden, para destruir a família, destruir a comunhão entre os homens e Deus, para destruir a família, para acabar com a família. Já começou lá no Éden. A investida do diabo já começou lá no Éden. Lá ele conseguiu sequestrar, ele conseguiu destruir a questão da família inicial. E até hoje ele continua lutando. O objetivo, irmãos, do diabo principal é o que é principal para Deus. O que não for principal para Deus, o que não for importante para Deus, não é importante para o diabo. O que for importante para Deus é importante para o diabo. O que Deus fizer questão, o diabo também faz questão. O que Deus quer de bem, de paz, o diabo quer de guerra e de destruição. Mas atingiu o mesmo propósito de Deus. A perseguição de Satanás é pelo propósito de Deus. Como ele perseguiu Jesus, como ele perseguiu Adão e Eva, como ele perseguiu em Cristo, como ele tem perseguido até hoje a família. E a Bíblia diz o que aqui? Que quando, e é sempre assim, e agora está aqui outra estratégia do inimigo, além de resgatar, além de sequestrar a família, o diabo trazer ali a destruição ali da cidade. Ele não deixa nada, né, por acaso. Depois dele fazer a obra dele, ele depois deixa um homem brigar sozinho. Aí começa ali os homens, os amigos de Davi, o exército de Davi, a colocar a culpa em Davi. A culpa foi sua. Lembra do Adão e Eva? Quando Deus aparece para conversar com Adão e Eva, para bater um papo, aquele dia de comunhão, que era costume de Deus, né? Todo dia, pela manhã, primeira hora da manhã, e falar com Adão e Eva. Era o maior prazer de Deus, falar com Adão e Eva. É o maior prazer de Deus até hoje, irmão, falar com você. Você não sabe o quanto que Deus tem prazer de falar com os seus filhos. É o maior prazer de Deus. Mas quando Eva e Adão desobedecem, come do fruto, quebra, desobedece, quebra o mandamento, quebra a fidelidade com Deus, quebra a comunhão com Deus. Quando ele vê Deus passeando pelo jardim, Adão e Eva ouvem os pisados de Deus, sente a presença de Deus e se esconde. E Deus pergunta: onde está? Cadê Adão? Cadê Eva? Senhor, estamos aqui. Deus sabia onde ele estava. Senhor, estamos aqui escondidos e nu. Mas como sabes que está nu? Comemos do fruto, desobedecemos a ti, quebramos a tua lei. Mas quem foi que fez isso? A serpente. Pergunta para Eva: foi a serpente? Foi Adão? Adão diz: não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Né? Aí começa a culpa. Não é assim quando acontece a guerra dentro de casa, entre família, a tribulação? A culpa é sua, amor. Fala, né?
A esposa fala para o marido: a culpa é sua, amor, tá vendo? Se você tivesse feito isso ou feito aquilo, não tinha acontecido. Se você tivesse falado isso ou falado aquilo, não tinha acontecido. Se você não fosse assim, do assado, não tinha acontecido. Aí o homem fica irado, né, e diz para a mulher: não, a culpa é sua. Se você não tivesse criado os filhos dessa maneira, eles não estavam lá na rua. Se você tivesse cuidado mais dos seus filhos lá, ele não estava lá no bar. Se você não tivesse olhado mais ele não estava lá. Se ele não tivesse olhado para ele, a situação nossa financeira não estava assim. Se você não tivesse usado o dinheiro para isso, a nossa vida financeira estava melhor. Aí o marido disse: se você não tivesse gastado o meu cartão, a nossa vida financeira estava melhor. Aí um querendo machucar o outro. Era o que eles queriam fazer: tacar pedra. E o que Jesus disse sobre aquela samaritana? Quando ele pega, aquela adúltera, ele pega e olha para o povo e diz o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E queriam atirar pedra, queriam matar Davi, porque acharam que Davi era culpado de a cidade, de as filhas, de os filhos e de as esposas e a cidade serem destruída e a família serem sequestrada e levada para o cativeiro. Era culpa de Davi, porque Davi se exaltou para ir para a guerra, para a batalha, e aí o inimigo aproveitou a ausência de Davi e invadiu a cidade. Invadiu e sequestrou os filhos, sequestrou a esposa, sequestrou parentes, sequestrou todo mundo e levou para o cativeiro. Vamos lá mais adiante. Apedrejado. Mas Davi, agora interessante, mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Apesar de tudo, irmãos, é normal. Talvez você tenha passado todo esse processo nesses dias da sua vida, nesses tempos da sua vida. Foi sequestrado. O inimigo tocou em algo, sequestrou algo da tua vida, sequestrou tua paz, sequestrou tua alegria, sequestrou tuas finanças, sequestrou teu casamento, sequestrou teu trabalho, sequestrou algo de você, ou destruiu algo no lar, na família, os filhos, trouxe divisão, separação, roubou, a tua situação financeira não está daquelas que você tem esperado. E o que causou isso, irmão? Desânimo, cansaço, indisposição. E é isso que Satanás quer no momento de uma má notícia, no momento de uma devastação, em um momento de sequestro, em um momento da circunstância. Ele quer te parar, desanimar, te frustrar, deixar você decepcionado, sem ação, sem atitude, querer chutar o balde, abandonar o barco, desistir da promessa, dizer, murmurar: Senhor, estou cansado dessa situação. Isso que o inimigo quer, amado irmãos, que você pare, que você desanime, que você abra mão da tua família, do teu sonho, dos propósitos, do plano, das promessas que Deus tem para a tua vida, que ainda Ele não acabou de concluir o que Ele começou na tua vida. Aleluia. E o problema é isso, muitas vezes, amados irmãos, é com um pai que não prepara o seu filho para a vida. O que o filho se torna? Um bastardo. Um pai que não prepara a mente do filho, que não prepara ele, como é que se diz ali, emocionalmente, que não prepara ele profissionalmente,
que não prepara ele, a vida dele, o que ele vai ser? Um bastardo. Para ele vai comer do que der, ele vai viver do que acontecer, ele vai viver daquela musiquinha que vive, sabe? Vida leva eu, deixa a vida me levar, sabe? É isso. Como muitas pessoas, Deus sabe das minhas coisas, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer. Não tem visão, não tem objetivo na vida, não tem propósito, não tem disposição para lutar, para ir em busca, para construir, para edificar. É o que nós temos visto hoje por aí na vida dos filhos. Mas é culpa dos filhos? Não, é porque nós não preparamos. Então nós precisamos, amados irmãos, que a vida é assim, é de guerra. O inimigo não brinca em serviço, o inimigo não brinca. Irmão, você está lá em Efésios capítulo 6, diz o quê? Se revista de toda a armadura de Deus, para quando for chegado o dia mau, vós estejais preparados. Você não pode querer se preparar na circunstância que você não vai ter tempo. O inimigo não vai dar espaço para você colocar a mão na espada, colocar a mão no escudo, colocar a mão em algo. Ele vai para cima de você, porque ele já te viu que você está despreparado como um soldado de Cristo. Está despreparado. Não tomou noção, não tomou consciência. Ainda verdadeiramente a razão de quem você é em Cristo e a questão da circunstância. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, tenhais bom ânimo que eu venci o mundo, mas vós também vencerão. Jesus não está dizendo que vai vencer o mundo para você. Ele disse, eu venci, vós também vencerão. Minha força. Mas quando ele diz, vós também vencerão, ele está colocando você aonde? Na guerra. Jesus não está tirando você da batalha. Jesus está colocando você na condição de soldado, diante dos teus inimigos, perante os teus adversários. E foi isso que Davi disse. Depois do meu choro, Deus ouviu o choro, o meu clamor, a minha lamentação, o meu coração partido, que já não restava mais força do que eu sentia. Deus percebeu, Deus entendeu, e eu encontrei força novamente no Senhor. Esse é o segredo de vencer as guerras, irmãos. Encontrar força no Senhor. Não adianta reclamar, não adianta se lamentar, não adianta buscar culpado. Não, é no Senhor. É no Senhor que está a resposta, amados irmãos. É no Senhor que está a resposta. É no Senhor que está na resposta de uma família feliz. É no Senhor que está a resposta de uma estrutura firme. É no Senhor que está a resposta da proteção, da prosperidade, da abundância. De uma vida, como ele disse Josué, se tu me meditar na minha palavra de dia e de noite, andar conforme está nela, não se desviar para a direita nem para a esquerda, capítulo 1 de Josué, nem para a direita nem para a esquerda, nem retroceder, serás bem sucedido em tudo que colocar as mãos e as plantas dos teus pés. É um pacto, irmão. Quando Deus fala em aliança, Deus está falando em pacto. Quando Deus está falando em pacto, Ele está falando aqui, eu cumpro a minha parte, eu garanto a minha parte está garantida. Agora é com vocês. Aleluia. Faça o que eu mando, ande conforme a minha palavra, e tudo será bem sucedido. Amém? Vamos lá adiante para a gente falar rapidinho. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal.
Abiatar, filho de Amaleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? O Senhor lhe respondeu: sim, vá. Sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, olha para essa palavra. Nunca faça nada, não se mova, se não for pela oração e pela palavra. Crente não anda por instinto. Crente não anda por sonho emocional. Crente não anda pela ideia dos outros. Crente não anda pelo conselho de homens. Aleluia. Crente, cristão, não faz as coisas antes de consultar ao Senhor. Davi renovou suas forças no Senhor e ele foi até o Senhor para consultá-lo. Tipo: Senhor, o que eu faço agora? Senhor, posso perseguir os meus inimigos? Posso ir atrás deles? O Senhor disse: sim, vai atrás deles e toma tudo de volta, restitui tudo. Toma teus filhos, toma as esposas, toma as mulheres, toma as crianças, toma tudo de volta, o ouro, a prata, as finanças, toma tudo de volta. Então a palavra do Senhor diz o quê? Davi e os seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. Veja bem, 600. No meio do caminho, amados irmãos, é sempre assim. Quando você está num objetivo, num propósito, quando você está, presta atenção nessa palavra, quando você está no objetivo, no propósito, tem 10 para lutar. Às vezes tem 20 para lutar. Às vezes a igreja inteira diz: nós lutaremos. Às vezes a família se reúne e diz: todos nós vamos orar, vamos buscar e vamos vencer a batalha. Mas aqui está uma questão, a realidade, entre o que nós queremos, entre o que nós planejamos, entre o que nós propomos e entre o que verdadeiramente a realidade propõe. Davi sai com 600 homens para a guerra, para perseguir os seus inimigos, para ir atrás dos seus adversários. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, 200 se cansam, desanimam. 200 se cansam, desanimam e ficam para trás. Desiste pelo cansaço. Não diz pela covardia. Ele desiste pelo desânimo, pelo cansaço, pelo esgotamento. Mas Davi continua com os 400 avante. Só que você for ver aqui a história, Davi vai, persegue os seus inimigos com os 400, alcança os seus inimigos, destrói os seus adversários, resgata a família, resgata a sua família, resgata a família dos seus amigos, resgata toda a cidade, resgata as finanças, resgata tudo. E ele volta para a cidade, para construir a cidade. Só que quando ele está voltando, ele encontra no meio do caminho os 200 homens. Só que Davi não desprezou os 200 homens, porque Davi, irmãos, entende da batalha.
dia da peleja. Ele sabia que não era todos que iria chegar. Ele sabia que não todos não iriam participar. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ama mesmo, Pedro? Tu me amas de verdade? Pedro confirmou, mas Jesus sabia que Pedro ia negar ele por 3 vezes. Deus sabe de muitas coisas, amados irmãos. Só que Davi voltou. Quando ele voltou para a sua cidade, aqueles 200 homens também voltaram com ele. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Davi, tudo que Davi conquistou, as famílias, foi a família dos 200 homens que ficaram para trás. Davi não foi para cá e abandonou as 200 famílias dos 200 homens. Não, Davi trouxe todos, mesmo os 200 homens ter abandonado, ter ficado no meio do caminho. Ele trouxe todos e os bens de todos. E Davi volta para a cidade. E a briga depois continua. Sabe aquela situação? Aí Davi chega, constrói, pega o bens e vai devolver a família para os familiares dos 200 que ficaram no meio do caminho, e vai dar todos os bens que pertenciam a ele também. Os guerreiros de Davi então reclamam: que é isso, Davi? Que história é essa, Davi? Nós fomos para a batalha, uma guerra travada, foi ali aquela batalha terrível, espada contra espada, nós, como é que diz, sujeito a sermos mortos. Foi uma batalha terrível, de enfrentar aquele exército, de tomar tudo dele, de resgatar, de fazer isso e aquilo. Foi um trabalho terrível. Como que você vai dar? Como que você vai dar os bens? Como que você vai fazer isso com eles que ficaram para trás, que abandonaram, não foram para a guerra, não fizeram nada? Davi disse: não, eles têm os mesmos direitos que vocês têm. Sabe, irmãos, às vezes você vai para a guerra e fica bem da família. Às vezes você vai para a guerra e ficou alguém para trás. Sabe aquela pessoa que você contou com ela? Sabe aquele marido que você contou com ele? Sabe aquela esposa que você contou com ela? Sabe aqueles filhos que você contou com eles? Sabe aquele patrão que você contou com eles? Sabe aquele vizinho que você contou com ele? Sabe aquele amigo que você tinha certeza que na hora da guerra ele ia estar junto? Ele ia te ajudar? Sabe, irmãos, e não te ajudou? E você até hoje reclama por causa disso, achando que a culpa é do teu sofrimento, achando que é a circunstância. E hoje você às vezes está até bem, Deus fez tantos milagres na tua vida, tantos prodígios, tantas maravilhas, te devolveu, resgatou talvez tantas coisas na sua vida, recuperou tantas coisas, recuperou talvez teu casamento, recuperou talvez alguma parte das suas finanças, recuperou a tua paz, recuperou a tua alegria, recuperou a tua força, recuperou. E sabe o que você tem feito? Nada por aqueles que ficaram para trás. Você acha que eles não são dignos? Você acha que eles que têm que viver a guerra deles? Você acha que eles têm que se virar? Você acha que ela tem que dar conta, ou ele tem que dar conta? Foi ela que fez essa dívida, foi minha esposa que fez essa dívida, ela se vira. E ela não conseguiu ir para lá, para a batalha. E às vezes é com o marido. Às vezes a esposa diz: se vire, foi você. Ele fica para trás e a vida dela está tudo bem. O marido está ficando para trás e ela está indo para frente. O marido ficando para trás, ficando para frente. E aí é onde entra a destruição dos lares, da família, e aonde muitas vezes Deus não corresponde. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Por isso que Davi virou uma referência como Jesus prometido.
isso, amado irmão, sabe por quê? Porque Davi, na hora da fraqueza, ele se comportou como fraco e buscou força no Senhor. Sabe qual o problema de muitos e muitos de nós, irmãos? É acharmos que podemos resolver. Sabe que isso se diz? Foi o que aconteceu com o anjo Lúcifer. Sabe o anjo caído? Foi expulso do céu, sabe por quê? Do orgulho. Ele se achou independente de Deus. Muitas vezes você acha que você dá conta do teu casamento, acha que você dá conta da situação, acha que você dá conta do seu trabalho porque você é inteligente, porque você é inteligente, porque você é a grande mulher, ou porque você é o grande homem, ou porque você é pastor, ou porque você é isso, ou porque você é um grande profissional, um grande advogado, um grande, como é que se diz, uma grande esposa, um grande esposo, e o orgulho toma o coração, e sabe o que acontece? Você começa a ficar independente de Deus. E a maior desgraça do homem é ser independente, é querer caminhar sozinho. Por isso que o mundo está ali, por isso que muitas famílias, amados, estão destruídas. Sabe por quê? Porque o diabo tem lutado contra a vida do homem com Deus. Não quer que os homens se aproximem do Senhor, porque no Senhor ele encontrará resposta para. Por isso que Davi consultou o Senhor. Era disso que Deus se agradou de Davi. Davi, mesmo um grande guerreiro, que já tinha vencido algumas guerras, que já tinha destruído alguns inimigos, um homem bom na espada, bom na guerra, bom contra os seus adversários, mas mesmo assim, com toda a inteligência, sabedoria e com toda a experiência que Davi tinha, Davi continuou a depender de Deus. Ele foi consultar o Senhor. Senhor, posso perseguir os meus inimigos? Posso ir atrás dele? Senhor, vai, Davi. E é por isso, amados irmãos, uma das principais coisas que Satanás destruiu no Éden, relacionada à família, foi a comunhão do homem com Deus, o relacionamento do homem com Deus. Porque Deus havia dito: olha, se vocês não comer disso, se vocês não comer deste fruto, se vocês não comer deste fruto, se vocês não tocar na árvore do conhecimento, vocês viverão para sempre. Mas o dia que vocês comerem e tocar, morrerão, perecerá, haverá circunstância, guerra, batalha, perdas, desavença. A circunstância vem, irmãos. O homem, quando ele não tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, o que ele pode esperar da vida? O que ele pode esperar dos seus sonhos, das suas conquistas, do que ele quer ser, do que ele planeja, do que Deus planejou? O que ele pode esperar, amado irmão? E a Bíblia diz aqui que Davi orou ao Senhor. Quando Davi vai buscar o Senhor, irmão, ele foi orar ao Senhor. Neemias tomou a mesma atitude, ele chorou, mas depois ele fez o quê? Foi orar ao Senhor, dizer ao Senhor, colocar diante do Senhor a circunstância de Jerusalém, a situação de Jerusalém havia se colocado. Ele não foi fazer reclamação, ele foi colocar na presença de Deus em oração, para ver o que Deus achava de tudo isso, o que Deus iria fazer a respeito de tudo isso. Por isso eu digo algo, amados irmãos: a vida de comunhão, a oração, ela é importante, e nós temos declarado isso aqui, amados irmãos. Eu quero deixar para os irmãos 3 coisas para nós vencermos esta guerra, desta campanha, pela família, pelas nossas finanças. 3 coisas. A palavra não pode se apartar da tua vida.
De jeito maneira. A segunda coisa, você não pode deixar de orar, de consultar a Deus, ou de interceder, clamar pela sua família. A oração, ela não tem poder, mas ela move o poder de Deus. Quando você ora, quando você intercede, Deus libera poder. Deus começa a agir com seus anjos. Deus age de todas as formas e maneiras para te dar vitória. Deus vai abrir os caminhos, Deus vai abrir as portas, Deus vai restituir, como Ele restituiu a Davi, como é que se diz, como Jerusalém foi restituída e foi edificada novamente. Assim também será na tua vida, irmãos. Deus está falando conosco. O Espírito Santo tem falado esses dias conosco, essa palavra profética que Deus deu ao Espírito do pastor Hélio, não foi por acaso. E quando eu ouvi essa palavra, eu me alegrei muito no Senhor, porque a Bíblia diz que tudo testifica em todos. Por isso eu estava falando por isso, a respeito que a igreja precisa voltar a resgatar, em primeiro lugar, a oração. Em primeiro lugar, o choro. A igreja precisa resgatar o choro. Qual choro? O choro do aquebrantamento. De você não conseguir dormir, de você não conseguir trabalhar muitas vezes, de você não conseguir fazer nada, só para estar na presença de Deus chorando, intercedendo, clamando pela tua família, ou pela família da igreja. Precisa, amados irmãos, haver um aquebrantamento. Nós precisamos sentir a dor dos nossos irmãos. Se você não tomar nada para si, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esse foi o choro de Neemias, esse foi o choro de Davi. E qual é a segunda atitude que Davi faz? Oração. Irmão, ore. A oração é o maior caminho de comunicação, onde te leva diante de Deus a ter comunhão, a ter intimidade, a aprender que quando você começa a orar, buscar o Senhor, Deus também começa a abrir seu entendimento, Deus começa a sensibilizar o teu espírito, Deus começa, como Jesus disse, olha, e o Espírito Santo virá e te ensinará toda a verdade. A respeito de toda a verdade, você começa a receber orientação, direção, você começa a receber armas. Não vá para a luta porque você se acha um guerreiro, amado irmão, que muitas vezes você pode estar usando uma espada quando não é para usar espada. Às vezes você está usando um escudo quando não é para usar um escudo. Talvez você esteja usando uma arma errada para a tua batalha, para a tua guerra, para a tua conquista. Mas quando você consulta o Senhor, quando você começa a orar, quando você começa a interceder, você entende o dever da oração, o propósito da oração, da intercessão. Você começa a caminhar em um caminho diferente, de resultado, de soluções, de conquista. Não que a guerra pare, irmãos, mas o Senhor está contigo na batalha. Então quando você começa a buscar, Deus começa a entrar na guerra com você. Como Ele entrou na guerra com Davi, como Ele entrou na guerra da reconstrução, da edificação com Neemias. Ele disse: Neemias, eu serei contigo, vá edificar, vá reconstruir, vá restituir tudo, porque eu serei contigo. Amém? Quando Moisés estava lá para libertar o povo, irmão, quem foi que disse que Moisés disse? Sempre Moisés estava indo buscando orientação de Deus. Ele foi várias vezes diante do rei. E olha, interessante, presta atenção nessa palavra, depois medite lá em Êxodo, se eu não me engano. Acho que é em Êxodo, capítulo 1.
Capítulo 12, você vai olhar do capítulo 1 até o capítulo 14. Vai embora ali que você vai ver a história, vai entender a cada propósito, você vai entender a história toda de Moisés. Moisés foi uma, Moisés foi duas, Moisés foi três. Irmão, cada hora que Moisés ia diante do rei, do faraó, cada vez que Moisés ia entregar um recado dizendo, olha, deixa o povo ir, sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia com o povo? Cada vez que Moisés ia até Faraó, falando para ele que Deus havia dito, ordenado para ele liberar e libertar o povo, soltar o povo, sabe o que aconteceu? O faraó se sentiu intimidado, ameaçado. Sabe o que ele fez? Que homem mais astuto, ousado, de vir aqui no meu reino e falar para eu soltar o povo, para eu libertar o povo. Que homem ousado, que homem corajoso. Ele pensa que ele vai atrapalhar o meu trabalho, ele pensa que ele vai atrapalhar meu governo. Sabe o que o rei fez? O rei era quem dava palha para o povo trabalhar, era quem dava mercadoria, era quem dava estrutura, era quem dava tudo para o povo poder trabalhar. Sabe o que o rei fez para castigar o povo? Quando ele soube que tinha um homem que queria libertar o povo, ele disse, espera aí, tirou a palha, tirou toda a estrutura, tirou tudo que ele havia dado, né? Toda a estrutura que ele havia dado para o povo, tirou tudo e disse, agora deixa o povo se virar, conquistar a própria palha dele, o próprio trabalho, a própria estrutura. Só que o povo não tinha condições. Sabe por que isso, irmão? Sabe o que ele queria ver? Não era isso, tirar tudo. Ele queria ver o povo, e o povo, a Bíblia diz lá, depois vocês leem, e o povo se desanimou, se cansou. E muitas vezes o povo disse para Moisés, deixa nós em paz. Aqui no Egito, estamos bem, Moisés, somos escravos, mas temos toda a estrutura, somos escravos, mas o rei dá de tudo para a gente, não nos falta nada, está tudo bem. E o rei começou ali a oprimir, e muitas vezes é assim, irmãos, quando você toma uma postura, você toma uma posição, para ir para a batalha, como Davi tomou uma postura, para ir para a guerra, consultar o Senhor, preparado para lutar, para ir em busca de restituir tudo que verdadeiramente levaram. A Bíblia diz o quê? A guerra foi travada, e com Moisés, o povo foi mais oprimido. Muitas vezes o inimigo está lutando contra a tua vida, você está se sentindo cansada, porque ele tem tentado te convencer de dizer, olha, não adianta, está vendo? Já viu aquele ditado? Quanto você mais ora, a assombração aparece. Quanto mais ora, pastor, parece que as coisas aumentam. Parece que quando eu começo a orar, começo a jejuar, começo a interceder, eu começo a jejuar, começo a orar, começo a obedecer o que o pastor falou, começo a obedecer o que o pastor orientou, começo a obedecer o que verdadeiramente a palavra de Deus diz. Parece que no momento me dá aquele ânimo, aquela disposição. Quando eu começo a ir para a guerra, eu começo a sentir o peso, e parece que a minha força vai se acabando aos poucos, e parece que os problemas vão aumentando. Meu filho que só falava que iria sair, hoje ele saiu de verdade, depois que eu comecei a orar. Aquela situação que eu disse financeira, que eu estava quase, que eu procurei lá uma porta de emprego, estava quase dando certo, agora, como é que se diz, foi tudo água abaixo. Olha, aquela situação do meu casamento, quando eu comecei a orar, eu pensei que meu marido ia melhorar, o que minha esposa ia melhorar, o que meus filhos iam melhorar. Pastor, parece uma coisa, a briga dobrou depois que eu comecei a orar. Meus filhos se tornaram mais rebeldes, meus filhos começaram, como é que se diz, ter uma atitude inversa. Aumentou mais a luta, aumentou mais a batalha, aumentou mais a carga, aumentou mais a pressão, aumentou mais a fofoca, aumentou mais a injustiça, aumentou mais as ameaças, aumentou mais a minha crise financeira, aumentou mais o meu problema do lar, o meu casamento, a minha vida, aumentou mais.
Bíblia diz, irmãos, que Moisés continuou até o final. E o inimigo quer negociar, viu, irmão? Com Deus não tem essa história não. A obra que ele inicia, ele termina. Segura essa palavra profética. Pega para você essa palavra profética. O que Deus inicia, ele termina. O que ele te prometeu, que iria restituir, restaurar e estabelecer, ele vai fazer. Não vai ficar. O que Moisés disse? Porque o diabo muitas vezes quer negociar com você através do cansaço. Mas não, vai mais à igreja não. Oração e jejum. Que isso, palavra. Isso é coisa. Ele quer sempre tentar negociar com você. Não, como fará? Oh, Moisés, que isso? Vamos fazer o seguinte, Moisés. Eu deixo ir as mulheres e fico os homens. Eu deixo ir os filhos e fico as mulheres. Eu deixo ir os filhos, as mulheres, chega um ponto, né? Os homens, mas eu fico com a prosperidade. Eu fico com a riqueza. Eu fico com o ouro. Eu fico com a prata. Vocês podem ir, mas eu fico com tudo. Sabe o que Moisés disse? Nenhuma unha, absolutamente nada, Faraó, tu vais ficar do que pertence ao Senhor, do que o Senhor me pediu para resgatar. Irmão, deixa eu te trazer essa palavra. Nenhuma unha ficará para trás nesse propósito que nós temos estabelecido na igreja. De tudo que você colocou aqui como família, aqui como suas finanças, põe isso na sua cabeça, põe isso no seu coração e não abra a mão e diga diante do céu, nenhuma unha, vá para a guerra e diga: Satanás, nada vai ficar com você. Glória a Deus. Eu não negocio com você nada, eu abro mão. Eu não vou abrir do casamento, eu não vou abrir mão da finança, eu não vou abrir mão de nada. Eu quero tudo. Vamos ficar de pé? Se vocês depois foram ler lá em Crônicas, capítulo 20, né? De Crônicas sobre Josafá. O que Josafá fez? Qual foi a atitude que Josafá fez? Orar, você viu? Neemias chora e ora. Vai buscar o Senhor para ter restauração e restituição. Davi chora e consulta o Senhor, ora, para ter êxito. Josafá se humilha. Você sabe que a palavra é se humilhar? Muitas vezes a gente pensa que é se jogar no chão e arrastar a cara no chão. Não. A palavra se humilhar é do grego. Ela está ligada ao jejum. O jejum era um princípio de uma maneira de os judeus se humilhar. Por isso que eles declararam o jejum. Era a forma de os judeus se humilhar. Então eles decretavam o jejum para mostrar para Deus que eles estavam humilhados diante do Senhor, dependente do Senhor, incapacitado de qualquer coisa, dependente unicamente da intervenção, da ação, do agir de Deus. Então esse era o propósito. É a mesma coisa, oração e jejum. O que Josafá disse? Ele foi lá, se lamentou diante do Senhor, chorou pelas circunstâncias também com os amigos, porque Deus havia prometido: Josafá, essa terra é sua, você vai edificar, você vai construir, aqui vai dar sua família, aqui é uma terra que vai mandar leite e mel, essa terra é sua, eu te dei, essa é a minha promessa, é a minha palavra profética para você, isso aqui é seu. Mas de repente Josafá ouve que os inimigos estão vindo, um grande exército tomar sua terra. Então o que Josafá faz?
se humilha, ora ao Senhor, busca ao Senhor, dialoga com o Senhor. Senhor, como assim? O Senhor disse que a terra é minha, que aqui eu edificarei, eu plantarei, colherei, prosperarei nesse lugar. Como assim os inimigos estão vindo? E Josafá entende o que? Eu vou decretar para a igreja, para o templo, oração e jejum. Oração, colocar as coisas diante de Deus, e o coração, jejum, irmão, não é se, como é que se diz, se separar do alimento. Não, você pode ficar sem comer. Jejum é isso. Jejum é humilhação. Você está dizendo, Deus, eu abro mão de tudo. É o jejum, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo porque eu confesso que eu dependo de Ti. É o que nós vamos fazer. Vamos falar, diz que nós já começamos a fazer. Não se esqueça, palavra, conselho de Deus, a orientação da palavra, oração e jejum. Essas são as 3 armas a qual o Senhor tem nos dado para nós restituirmos e restaurarmos a cidade, todas as áreas da nossa vida, e restituir tudo que nos pertence. Amém? Vamos fechar. Feche os teus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós entendemos e compreendemos, Papai querido, que o Senhor quis nos ensinar, nos orientar para esta manhã. Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós tomamos uma atitude, Senhor amado, conforme a Tua palavra, Senhor, tem nos alcançado, tem chegado até a nós, Senhor. Nós temos ouvido, Papai querido, e nós temos tomado atitude para orarmos, para jejuarmos, para estarmos em comunhão com a Tua palavra, Papai querido. Essa é as nossas armas contra o nosso adversário, e hoje o Senhor diz para o Senhor amado, para conosco, Papai querido, hoje o Senhor nos orienta dizendo, olha, continue orando, continue na palavra, continue orando, continue jejuando e continue perseguindo os inimigos. Papai, nós não podemos ficar parados, nós temos que ir ao encontro ao adversário, nós temos que ir ao encontro ao inimigo, nós temos que perseguir aquele que tem se levantado contra a nossa família, aquele que tem se levantado contra o casamento, aquele que tem se levantado contra os nossos filhos, aquele que tem se levantado contra as nossas finanças, aquele que tem se levantado, Senhor amado, aonde tem sequestrado, aonde tem, Senhor amado, destruído, aonde ele tem colocado a mão, dividido, aonde ele tem colocado confusão, contenda, aonde, Senhor, Satanás tem agido. Papai, nós perseguimos os nossos inimigos nesta noite, nesta manhã, e nós declaramos em nome de Jesus que toda obra do diabo seja desfeita, conforme diz a Tua palavra. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E nesta manhã nós declaramos em nome de Jesus, nós alcançamos nosso adversário e declaramos a sua falência, e declaramos a sua derrota, e declaramos em nome de Jesus que seja desfeita toda obra do maligno. Em nome de Jesus nós declaramos, Papai, em nome de Jesus nós declaramos e queremos a reconstituição, e nós queremos a restauração em nome de Jesus, da família, das nossas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma unha ficará nas mãos do maligno. Nós declaramos restituição total, restauração completa, porque Tua palavra diz, a obra que o Senhor inicia, o Senhor é fiel para terminá-la. E nós cremos nesta manhã que o Senhor iniciou algo neste lugar, em nome de Jesus, e o Senhor vai
terminar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe o nosso em nome de Jesus.